Olá, a nossa aula de hoje é sobre planejamento escolar. E para entender todo esse movimento do planejamento, a gente tem que entender que o planejamento ele se modificou ao longo da história. Se a gente pensar o planejamento lá no modelo tecnicista, com aquela racionalização do planejamento, você não vai imaginar, por exemplo, questões contextuais, como é o caso do planejamento participativo. Então, alguns autores são muito cobrados aí nas provas, né, nos concursos, principalmente por esse posicionamento mais crítico. Então, nós vamos ter o Celso Vasconcelos, a Ilma Passos Veiga, o Gandin. Nós temos vários autores que vão tratar o planejamento na perspectiva sócio-histórico-cultural. Então, entendendo que eu preciso fazer um planejamento dentro do contexto e preciso fazer um planejamento com a participação de todos. Mas nem sempre foi assim, tá? Então, eu trouxe para você aqui uma diferença aí entre dois modelos de teoria, né, que foi onde se baseou o início do planejamento, ele se baseou nas questões industriais. Então, nós temos uma influência do Taylorismo e do Fordismo e depois do Toyotismo. Então, o que é essa influência do Taylorismo, né? É uma separação do trabalho, as tarefas são divididas em níveis hierárquicos, então, um planejamento pensado desse jeito, ele tem aquelas partes definidas do planejamento muito fechadas, rígidas, sem flexibilidade. Trata da racionalização da produção. Toda vez que a gente tem uma ferramenta racionalizada, a gente tem, na verdade, uma ferramenta pensada com a razão e não com a emoção. E, por isso, um planejamento pautado na racionalidade, ele vai buscar eficiência, eficácia, produtividade, ele não vai estar preocupado com as questões humanistas, né? Controle de tempo é uma característica comum aí do Taylorismo e o estabelecimento de níveis de produtividade. Então, o planejamento ele era uma ferramenta em que os profissionais da educação eram controlados através de seus planejamentos. O Fordismo, qual é a influência, né? Ele buscou uma produção de consumo em massa, extrema especialização, é quando também surgem os orientadores, os supervisores, exatamente seguindo aquela linha de hierarquia e produção das fábricas. Há ali no Fordismo uma rígida padronização, então todo mundo é igual, então essa ideia de homogeneidade na educação vem muito dessas teorias fordistas, e a ideia de série, né? Linha de montagem. Tanto que as nossas escolas eram chamadas primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, exatamente para seguir essa ideia fabril, a escola igual uma fábrica. Esse tipo de planejamento é um planejamento tradicional, é um planejamento tecnicista e tem como a maior pergunta desse planejamento é como ensinar, e não por que ensinar e para que ensinar, né? Então, eu trouxe aqui o planejamento escolar, dentro da didática do Libânio, ele trata do planejamento. Então, vamos ver o que fala o planejamento escolar e a questão também da avaliação. O planejamento, então, supõe o conhecimento da dinâmica interna do processo de ensino-aprendizagem e das condições externas. Isso porque o Libânio é um teórico crítico, né? Então, ele vai analisar a estrutura, as questões internas do planejamento, mas também as questões externas, no sentido do contexto, a realidade vivida daquela comunidade, tudo aquilo que vai interferir direta ou indiretamente no planejamento. O planejamento se articula sempre com a avaliação, porque o planejamento ele tem que ser uma ferramenta de feedback. Não tem como eu, professor, achar que eu estou dando uma aula excelente se o aluno não está aprendendo ou se parte dos alunos não estão aprendendo. Então, eu preciso fazer uma previsão, uma organização, mas eu preciso buscar uma reflexão. Então, a avaliação do planejamento, ela tem o papel de refletir sobre o processo.
Qual a importância do planejamento escolar? A importância da organização do trabalho docente e a maior absorção aí, maior organização do tempo, né? Porque o planejamento ele te dá mais tempo, ele te racionaliza, te organiza de uma maneira diferenciada. Então, o centro do trabalho docente é a aprendizagem dos alunos. Então, o trabalho está ligado às exigências sociais e às experiências de visão do aluno, de vida do aluno, né? O planejamento, então, é a racionalização, é a organização e a coordenação da ação docente, articulando sempre com um planejamento que é maior do que o planejamento do docente, né? Então, eu sempre vou articular com a atividade educacional. Essa atividade é uma atividade formal, porém, eu tenho que levar em conta o contexto que ela está inserida. Os elementos do planejamento, eles vêm ali com objetivos, conteúdos, métodos, mas os métodos, os conteúdos e os objetivos, eles são implicados de fatores sociais e de significados sociais. Então, a gente tem que estar atento para não estar causando mais desigualdade social ainda do que já existe nas escolas, né? A ação de planejar é a atividade consciente de previsão das ações do docente, sempre fundamentada numa opção político-epistemológica, quer dizer, qual é a minha didática, qual é a minha metodologia, qual é a maneira que eu vou ensinar esse conhecimento, sempre fazendo referência a questões históricas e problemáticas reais, concretas, problemática social, problemática econômica, política, cultural. Não temos mais, dentro do planejamento, aquela visão de ensinar só o que a ciência comprovou. A gente também ensina coisas para além da ciência, né? Qual a função do planejamento? Orientar a prática educacional. Por isso, ele deve apresentar uma ordem, uma sequência, uma objetividade, uma coerência, mas ele precisa ter um espaço de imprevisibilidade, um espaço de flexibilidade. Então, o planejamento ele nunca está pronto, acabado, fechado. Ele é uma proposta de ação, mas ele pode sofrer alterações ao longo do processo. A ordem sequencial vai obedecer sempre uma ordem lógica. O que eu vou ensinar primeiro, o que eu vou ensinar depois. Isso não quer dizer que eu não possa criar outros arranjos dessa ordem lógica. Mantenha objetividade, a realidade como ponto de partida do trabalho. Então tem que ser objetivo. Coerente, teoria relacionada à prática. E trabalhar os diversos conteúdos, conceituais, procedimentais e atitudinais. Ele deve ser flexível, porque ele está sujeito a alterações e adaptações. Quais são os níveis? Nós temos um nível macro, um nível meso e um nível micro. Aqui, o Libânio, ele dividiu em nível da escola, nível do ensino e nível da aula. Mas existem outras divisões. Celso Vasconcelos, por exemplo, já não faz esse tipo de divisão aí, tá? Então, níveis de planejamento da escola é o documento global da escola. Normalmente é o PPP da escola. Do ensino, são as tarefas desenvolvidas no ano, divididas em unidades sequenciais. De aula, é o que vai ser desenvolvido dentro da sala de aula, caráter específico com a turma na relação professor, aluno e conteúdo. Os planos devem sempre se articular com a prática, devem ser refeitos e revistos e servir de um instrumento de reflexão e avaliação para saber se as crianças estão aprendendo ou não e se o professor precisa fazer as alterações necessárias. Quais são os requisitos para o planejamento? Primeiro, o objetivo da tarefa escolar, que é formar para a cidadania, né? Preparar para o mundo do trabalho. Então, questões que vão direcionar o processo educativo e a sociedade. Qual o papel da escola, qual o papel da instituição, quais são os conteúdos que exigem mais atenção por conta daquele contexto que está inserido,
As tarefas devem contribuir para a formação profissional? Não devem contribuir? Devem levar para a formação acadêmica? O que vai ser trabalhado ali para alcançar o objetivo nacional da educação, que é o pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, o planejamento escolar não pode fugir muito a essa finalidade nacional. Objetivos e tarefas da escola na instituição democrática, sempre ligada a desenvolvimento cultural. Que direção, que caminho, que processos, que escolhas, que conteúdos vamos trabalhar para atingir esses objetivos, essas finalidades. Então, as tarefas devem contribuir para a formação profissional e também para a formação pessoal. Então, eu vou desenvolver uma série de atividades dentro desse planejamento que vão reunir essas duas dimensões, as três, na verdade, três dimensões: a dimensão técnica, a dimensão humana e a dimensão profissional. Então, eu vou tentar articular essas três coisas aí no planejamento. Exigência dos planos e programas oficiais. No caso da educação à distância, por exemplo, a legislação normatiza, né, que as atividades da educação à distância devem ter adequações, né, tanto no sistema online quanto no sistema presencial em alguns momentos. Então, tem que adequar ao sistema que está vigente. Então, se eu vou fazer um planejamento para a educação infantil, qual é o sistema que eu tenho que seguir? O sistema municipal. Se eu for fazer um planejamento para o ensino fundamental, qual o sistema que eu tenho que seguir? Se for primeiro segmento, eu vou seguir o município. Se for segundo segmento, eu vou seguir as orientações do Estado. Se for um planejamento para nível de graduação, né, a nível superior, escolas técnicas, eu vou seguir o governo federal. Então, eu preciso adequar as exigências oficiais e ao perfil da clientela. Além disso, fazer o diagnóstico da clientela é muito importante, porque eu vou gerar e vou encontrar quais são os condicionantes socioculturais materiais existentes. E aí vai ser o ponto de partida do meu planejamento. Não adianta eu planejar coisas mirabolantes se eu não tenho a estrutura para desenvolver aquele planejamento na prática. Então, a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos e também quais serão as estratégias do professor. O produto de um trabalho, esse trabalho é um produto coletivo da concepção pedagógica do corpo docente, as bases teórico-metodológicas da organização didática, a contextualização, tanto econômica quanto política e cultural, e os objetivos educacionais. Tudo tem que estar interligado. Hoje a gente tem o quê? A BNCC. A BNCC, ela dá aquele suporte, aquela base, né, com aquelas competências gerais. Depois eu venho com quem? PCN e DCN, para poder dar um alicerce do conteúdo, do currículo. A obrigatoriedade do currículo, ela está nas DCNs. Aí eu vou para dentro da escola. Dentro da escola é o PPP da escola. Dentro do PPP da escola eu tenho vários componentes curriculares. Vou ter que fazer o plano de ensino da escola. E a partir dali há um desmembramento para os planos de aula. Então, o que eu tenho que ter num plano de ensino / plano de curso? Eu tenho que ter as unidades que serão ministradas nesse plano. Então, eu tenho que ter a justificativa da disciplina, o módulo ou a relação de objetivos. Sempre vai vir a relação de objetivos gerais da instituição, a relevância social dessa instituição, relevância política, profissional e cultural. Conteúdos que serão organizados em unidades temáticas, levando ali os objetivos também específicos, que é a função do que vai ser desenvolvido nos alunos em termos de habilidade e competências, e o desenvolvimento metodológico, que são os objetivos e conteúdos com métodos e procedimentos. O que os alunos farão e quais as estratégias didáticas que serão aplicadas. Vou trabalhar com projeto, vou trabalhar com sequência didática,
vou trabalhar por competências, vou trabalhar de maneira integrada, é interdisciplinar, é disciplinar, tudo isso tem que estar bem claro aí no seu plano de curso. Sequência de uma aula. A aula tem a introdução, que é a conversa inicial, o questionamento, a observação, lembrando que tudo que eu estou falando tem a ver com o pensamento de Libânio, tá? Não quer dizer que isso seja igual aí para todos os teóricos, não, tá? Segundo desenvolvimento é a sistematização do objeto de estudo, é a exposição oral ou o estudo dirigido. E terceiro, a aplicação, que é a fase da consolidação, onde eu vou fazer resumos, debates, exploração do quadro, fazendo um quadro síntese. O que eu vou fazer a partir daquilo que eu comecei. Então, essa é uma fase importante aí na sequência didática, né? Como eu falei, é uma divisão do Libânio, não quer dizer que seja uma divisão de todos os autores. O plano de aula é o detalhamento do plano de ensino. Então, ele deve orientar o quê? As ações do professor e servir como um instrumento de revisão e aprimoramento de ano para ano. Ele pode abarcar uma aula ou um conjunto de aulas. Cada tópico novo tem que se articular com o anterior. Então, é importante fazer o início da aula ser uma revisão da aula anterior. Ele deve prever o tempo necessário para cada atividade. Também tem características de flexibilidade. Então, no plano de aula tem a introdução, o desenvolvimento e a aplicação. Em cada uma dessas etapas deve-se indicar métodos, procedimentos e recursos que serão utilizados. A avaliação da aula, ela é feita de maneira formativa. Então, pode ser feita uma avaliação através de observação e acompanhamento, assim como deve ser feito também através de instrumentos. Então, vamos ver o que fala Celso Vasconcelos a respeito do planejamento. Ele fala que o planejamento de ensino ele segue uma divisão, níveis, né? Então, eu tenho o primeiro nível lá, que é o nível federal, estadual e municipal. Exemplo desse tipo de planejamento é o PCN, né? O PCN é um planejamento a nível macro. O que diz a LDB? Cabe à União elaborar o Plano Nacional de Educação. Então, é um nível federal, mas com colaboração dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, nós temos aí a União consolidando a ideia de que temos que ter um plano que vai elencar estratégias, né, metas para toda a educação no país. Já na LDB, a gente também encontra a proposta de ação, né, da escola, quando fala do PPP da escola, do plano escolar, tá? Que é a proposta pedagógica da escola, e está no PPP. Então, é um plano integral da escola. Reúne pedagógico, administrativo e financeiro. Está lá no artigo 12 da LDB. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns de seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar a proposta pedagógica, administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros e assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas estabelecidas e velar pelo plano de trabalho de cada docente. Além disso, nós temos o planejamento curricular, que é a grade ou a matriz de conteúdos, chamado Projeto de Ensino-Aprendizagem, que também está previsto na LDB. No artigo 13, fala sobre os docentes, que eles deverão participar da elaboração da proposta pedagógica maior, né, que é do estabelecimento de ensino, mas eles deverão cumprir o seu plano de trabalho. Então, plano de trabalho docente surge do planejamento curricular, do planejamento de ensino e do plano de aula, né? Então, temos aí várias
vários níveis do planejamento que precisam ser levados em consideração. Se a gente for pensar em PPP, né? Vamos pensar agora no nível meso, né? Porque o Plano Nacional, vocês encontram aqui no módulo, né? O PNE. Lá é o nível macro. Agora, o nível meso, que seria o projeto político-pedagógico da escola. Quais são as partes do projeto político-pedagógico da escola? Eu vou ter um marco que chama referencial, que tem 3 marcos diferentes. O marco situacional, que analisa e explicita o problema, a necessidade, os avanços presentes da escola, então a realidade social, a realidade política, a realidade cultural, a realidade educacional e como a escola está dentro de toda essa realidade maior do que ela. Já no marco conceitual, expressa as opções e os fundamentos teóricos e metodológicos da escola, as diretrizes curriculares. É a proposta pedagógica da escola, que vai estar ali com o que são os conteúdos, o como, que são as metodologias, o porquê, que são os fundamentos teóricos, o para quê, que são os objetivos, e o para quem, que são os educandos da escola. Isso vai dar o suporte para o plano de ação da escola, que será o trabalho da equipe da escola, da equipe pedagógica e também da equipe docente da escola, sempre com a participação de toda a comunidade escolar. E o marco operativo ou operacional, que apresenta propostas, linhas de ação, como a escola vai enfrentar essas situações, que é o plano de ação da escola. E aí, considerando esse plano como um documento discutido sempre coletivamente. Então, assim, em linhas gerais, o marco situacional é o aqui e agora da escola. O marco conceitual, também chamado de doutrinal, é o futuro dessa escola. Pensar essa escola futuramente, o que nós almejamos enquanto cidadãos, o que nós estamos formando. E o marco operativo seria o caminho, né? O caminho e as escolhas metodológicas para sair dessa situação e ir para essa outra ponta aí, que seria o marco doutrinal, né? Seria as maiores aspirações da escola dentro do contexto cultural, social, político, econômico, educacional do país. Então, o planejamento, ele vai ter planejamento educacional, planejamento escolar e planejamento de ensino. Planejamento educacional, planos nacionais, também os planos estaduais e os planos municipais, são programas do governo. Planejamento escolar é o PPP da escola ou a proposta pedagógica da escola, porque se a gente fala de escola pública, a gente fala de PPP, mas se fala de escola particular, a gente fala de proposta pedagógica, né? O regimento escolar também está dentro do planejamento escolar, os planos de ação, os projetos pedagógicos e a matriz curricular. Tudo isso está dentro do planejamento escolar. Já o planejamento de ensino são os planos de aula e os planos de curso. E aí o plano de curso, por exemplo, normalmente é anual, pode ser anual ou pode ser semestral. E os planos de aula vão ser unidades didáticas menores, que vão acontecer na relação professor, aluno e conteúdo, que foram retirados do plano de curso, que foram retirados de uma matriz curricular, que foram entendidos como programas de governo necessários para atender às novas demandas educacionais. Tá? Então, uma coisa está aí ligadinha na outra. Aqui nessa lâmina fala sobre o PPP, né, que identifica, explicita e analisa os problemas e necessidades e avança avanços presentes na realidade social e política, expressa a opção e fundamentos teórico-metodológicos da escola e apresenta a proposta de linhas de ação. É o que fala os marcos aí, né?
e repete, né, o que são os conteúdos. Isso aí é um quadro de outro autor, né, um é do Gandinho, outro é do Celso Vasconcelos, mas que coadunam aí com as mesmas ideias. Vamos ver esse quadro do Celso, né, Celso Vasconcelos. Planejamento educacional é o planejamento maior, de maior abrangência, correspondendo a um planejamento que é feito a nível nacional. Já o planejamento curricular é a tomada de decisão na dinâmica da ação escolar, é a previsão sistemática e ordenada da vida escolar do aluno. É o planejamento do currículo do aluno. O planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão e decisão sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da escola. Quem fala isso é o Libânio. E o planejamento de ensino é o processo de decisão sobre a atuação concreta do professor em constante interação com seus alunos. É Padilha que está falando isso, né? O plano é o planejamento colocado no papel, onde consta o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com o que fazer e com quem fazer. E os projetos são produtos do planejamento. Trata de registros e decisões mais concretas na proposta aí para realizar o planejamento. E o programa é o conjunto de um ou mais projetos por órgãos ou áreas, por um período de tempo determinado. Então, nós temos aí os programas, diferente dos projetos, diferente dos planos e diferente dos planejamentos. Ok? Terminamos aqui a nossa aula sobre planejamento. Não esqueça de ler o texto, viu? Faça aí a sua parte, faça exercícios. As provas caem aí bastante questões relacionadas a cotidiano escolar. Então, planejamento é um conteúdo importante aí na sua preparação. Espero você na próxima aula.